Bom, então, olha, boa noite, agradeço aos colegas, aos amigos pela presença. Hoje é um dia especial para nós, né? A gente tem sempre trazido palestrantes de alto gabarito, mas hoje realmente é um ícone que a gente está trazendo. Doutora Edna Almodin, que dispensa apresentações, mas só para... Eu tenho que situar, então vou ler aqui um pouquinho do currículo dela. Ela é diretora do Provisão Hospital de Olhos de Maringá, é ex-presidente da SBO e da SBAL, é membro do Conselho Consultivo da SBO, da Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia, e da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, tem MBA e mestrado em oftalmologia e é membro ativo do Intraocular Implant Club, que a gente sabe que é uma associação antiga e que realmente congrega cirurgiões de catarata da maior qualidade possível. Então, é uma honra para a gente. A doutora Edna vai nos falar sobre quando inovações nos ajudam a resolver casos desafiadores de ceratocone, e é com muita alegria que eu passo, então, a palavra a ela. Obrigada, Almir, Valéria, pelo convite. A honra é minha. Quando você me convidou, me senti muito prestigiada. Entrei no grupo de vocês através do convite do Silvio, e aqui com vocês eu tenho aprendido muita coisa com alguns palestrantes que eu tenho como ídolos na minha vida, que foi o Paulo Augusto, o Rubinho, o Virgílio, e o Renato e tantos outros, né? Quando você me pediu, você me falou para mim falar um pouquinho sobre o nomograma, como que eu faço, as associações e as inovações. Então, eu tentei simplificar um pouquinho e eu vou começar essa história em 1996, quando eu tive o privilégio de encontrar o Paulo, que foi a pessoa que me deu sustentação para mim aprender tudo que eu sei de anel. Se a gente olhar na trajetória de ceratocone, nós tínhamos muito poucas publicações. A partir de 2011, a gente teve um boom aí de publicações. Em 96, o anel tinha um propósito que era refrativo, que era corrigir miopia. E aí tinha um nomograma para isso, de acordo com a espessura, você corrigia mais ou menos miopia, e nessa época o anel tinha 160 por 150 até 350 micra. Com a chegada do excimer laser no Brasil, em 95 o excimer deu um boom, e a gente não tinha no anel a precisão que tinha o excimer. Então, devido à estabilidade daquilo que ele ajudava na correção, migrou-se para ceratocone. Em 2004, o Renato Ambrosio trouxe o primeiro Pentacam para o Brasil e acabou convencendo eu e o Paulo a trazermos. Então, eu acho que os 3 primeiros topógrafos vieram daí, e a gente passou a observar melhor a profundidade do anel implantado, entender um pouco melhor o resultado que a gente podia receber. Então, nessa época, o propósito do anel era ortopédico, arrumar irregularidade corneana, e o poder refrativo dele ficou abandonado, não se usava mais como cirurgia de miopia. Então, as indicações passaram a ser nas irregularidades corneanas, ceratocone, DMP, astigmatismo pós-RK, pós-transplante, pós-LASIK, pós-trauma, inclusive cirurgia de pterígio. E o critério de inclusão eram pacientes jovens. Eu tive paciente que eu implantei anel até com 8 anos de idade, com baixa acentuada de visão corrigida, paciente intolerante à lente de contato, com baixa acuidade visual corrigida, esses pacientes normalmente têm acima de 15 anos, pacientes mostrando cone progressivo. Esse eu acho que é a principal indicação do anel. Qualquer pessoa que tenha um cone progressivo e que tenha uma baixa uma visão já comprometida, mesmo se ele tiver com um bom uso de lente de contato,
é uma indicação de anel, porque a lente não estaciona o ceratocone. E qualquer paciente que tenha demanda de boa visão, se o paciente tem mais de 35 anos, a visão dele está ruim, ele quer melhorar, você pode hoje colocar um anel. Os critérios de exclusão são hidrópsias, opacidades intensas, porque se você tiver uma opacidade pequena e que a área de pupila ainda tem a capacidade de se passar a visão, hoje em dia eu não contraindico mais o anel nessa situação. Doenças ocular-sistêmicas, como Sjögren, Stevens Johnson, também contraindica, olho seco, né? Contraindica, às vezes, o anel. Paciente jovem cuja melhor visão corrigida ainda está boa. Porém, não esquecer de acompanhar esses pacientes de 3 em 3 meses para detectar qualquer evolução precoce, porque o paciente jovem, o cone pode evoluir de uma hora para outra. As complicações e intercorrências do anel, que eram muito comuns quando a cirurgia era manual, entre elas a mais frequente era a extrusão do anel, hoje em dia é muito raro com a chegada do fento segundo. Mas se o anel está superficial, é melhor que antes que ele complique, por ser uma cirurgia reversível, é melhor que você tire e reimplanta, porque senão uma bactéria pode entrar dentro do túnel e aí você tem uma complicação pior. E a perfuração, que também hoje não é comum, que era mais comum na manual, mas eu tive uma perfuração já com fento segundo. Então, como é que eu calculo o implante do anel? Hoje já tenho um nomograma do Paulo, mas eu vou fazer de conta que eu estou no meu consultório, que eu peguei um paciente de primeira vez, o que eu faço? Primeira coisa que eu olho é a idade do meu paciente. Se ele é jovem, a chance dessa doença evoluir é muito grande. Então, eu já penso logo numa prevenção. Essa prevenção é, primeiro, passar um antialérgico para esse paciente parar de coçar o olho. Passar um lubrificante, diminuir o uso das telas eletrônicas e temos usado também a riboflavina oral com o ultravioleta do sol. A gente usa 400 miligramas de oral em pacientes adultos e abaixo de 6 anos nós estamos usando 200 miligramas. Então, a riboflavina, o sol, o antialérgico, o lubrificante e diminuir as telas eletrônicas. Muitas vezes, só com isso, a gente consegue estabilizar essas evoluções. E você vai ver lá na frente que eu vou mostrar alguns dados de alguns pacientes que a gente conseguiu controlar com isso. Agora, se a visão já está comprometida, isso está em evolução, você não tem jeito. Anel, se a visão estiver ruim, crosslink, se a visão estiver boa. O paciente adulto acima de 35 anos, eu não tenho mais que pensar em estabilização, mas se a visão estiver ruim, botar o anel. A acuidade visual está 20/20 perfeita, eu vou só observar. Agora, se essa curva está acima de 50, dificilmente meu paciente vai ter 20/20 de visão perfeita. Então, se a visão dele já estiver comprometida, eu vou para as medidas corretivas e eu prefiro o anel. Na biomicroscopia, eu vou ver se essa córnea está muito fina e eu não tenho espessura para anel. Eu vou ver se ele tem alguns leucomas ou estrias muito profundas. E mesmo que eu tenha alguma estria ou que eu tenha um leucoma que não toma muito da área central, nem sempre eu contraindico o anel. Eu ponho o anel. O quarto passo é a refração. O Paulo vai tampar o ouvido dele aí, que ele está me escutando, porque ele não gosta de olhar a refração, mas eu costumo, pelo menos, dar uma olhada para me ver o que eu espero ou o que eu posso adiantar para esse meu paciente. Nós temos graus que são decorrentes do ceratocone e temos graus que não são decorrentes apenas do cone.
Então, eu visualizo o seguinte, se meu paciente tem uma miopia com astigmatismo baixo, esse cone deve ser central, porque ele é mais miópico. Então, eu já penso direto no anel 210 ou 320, que é o anel de arco longo. Se ele tem um alto astigmatismo, eu vou pensar num anel de 140. Se tem um astigmatismo puro, associado a baixa miopia ou hipermetropia, eu não quero aplanar muito, eu vou pensar no anel de 140 ou no muito 160. Isso não vai me ditar norma, porque eu vou seguir um nomograma, mas eu já visualizo alguma coisa com isso. Mas, se o meu paciente tem um ceratocone 54 e tem uma miopia muito alta, associada a uma miopia axial, eu já sei que eu vou ter que complementar. Eu uso um anel mais fino, e se ele é central, eu já penso em corrigir isso e já aviso a família que ou eu vou usar uma lente gelatinosa ou uma lente fásica. E se ele é periférico, eu vou pensar em complementar com uma lente escleral, porque vai sobrar mais astigmatismo. Meu outro passo é fazer um pinhole, porque aí eu tiro as aberrações periféricas, vou medir só a visão central e tenho ideia de como esse paciente vai ficar. Bom, ainda dou uma olhada na topografia. Ela não vai me ditar norma, mas eu visualizo minha primeira impressão. Então, se eu tenho um cone como esse, um Bowtie, e que o eixo da curvatura, da maior curvatura, está passando no centro dele, ou eu vou botar um anel, ou eu vou botar 2 anéis de 160, às vezes eu vou até para 320, mas eu penso aqui primeiro em 2 segmentos. E se esse Bowtie ele é simétrico, eu ponho os 2 segmentos paralelos. Se ele é assimétrico, por exemplo, eu tenho uma maior curvatura inferior, eu não gosto dos anéis assimétricos, não achei muita diferença do que eu fazia e não quis mudar meus nomogramas. Então, eu ponho 2 anéis, mas eu aproximo as 2 cabeças do anel aqui embaixo para potencializar o aplanamento inferiormente. Então, se o anel fica mais próximo aqui, em cima, ele está mais afastado e eu diminuo a atualização dele aqui em cima. E os meninos do grupo botaram o nome disso de Kiss Me, porque eles ficam se beijando aqui embaixo. Se a topografia me mostra uma imagem como essa, eu penso em um anel único aqui inferior, ou às vezes um mais grosso aqui, um mais fino aqui, dependendo da acericidade da córnea. Meu 6º passo é ver a paquimetria, a espessura da córnea. Se eu vou fazer manual, eu vejo a paquimetria no eixo da maior curvatura, onde eu vou fazer a incisão. Se eu vou fazer com fento, eu vejo todo o provável caminho a ser seguido pelo anel. A incisão vai ser feita em 80% da profundidade no eixo mais curvo, se for manual, e 70% da área mais fina no trajeto do anel, se for com laser de fento segundo. Respeitar sempre 50% da espessura da córnea na escolha do seu anel, no trajeto mais fino do anel, né? O 7º passo, eu vou concluir a escolha do meu anel com o nomograma do Paulo, baseado na sericidade no mapa de elevação posterior. Isso começou a vigorar em 2018. Então, isso é uma regra geral para a seleção do anel. A sericidade corneana tem que ser determinada e depois que você colocar o anel, ela deve ficar acima de 0,23. Então, você não pode deixar essa córnea ficar oblada, porque a qualidade de visão depende dessa acericidade. Bom, a outra coisa é ver o tipo do ceratocone. Se ele é central como hipo, se ele é oval para central, se ele é astigmático como Bowtie, ou se é uma marginal pelúcida. E o mapa criado
para determinar o anel, foi comparado com algumas figuras. Então, o cone central, ele tem uma lagoa aqui no centro. O Baltai, ele é um istmo. E o oval ou paracentral tem uma penínsulazinha aqui. Então, esses mapas nos determinam a escolha dos anéis. Na degeneração marginal pelúcida, você tem uma lagoa descentrada e você tem que diferenciar se é uma pelúcida ou se é um cone like pelúcida. Você vai ver a sericidade da pelúcida, ela é sempre zerada ou positiva, a córnea oblada, e nessa parte inferior ele tem uma espessura mais fina. E de acordo com esse astigmatismo, você vai sempre usar um anel de 140 e botando a espessura do anel de acordo com o nomograma desse astigmatismo. Alguns colegas, como o Sérgio Quítico, têm começado a usar anel de 210, e alguns colegas, como a Jordana, estão associando um anel de 210 com esse anel de 140. Mas a gente ainda não tem publicação na qual se guiar. No cone península, que é o oval, a gente sempre usa 1 ou 2 anéis de 160. Então, ou eu vou colocar um aqui grande, ou um grande mais fino, mais grosso, ou um menor, e isso aí vai depender dessa tabela, ou seja, da sericidade da córnea. Se eu tenho uma córnea, por exemplo, que tem uma sericidade de 0,80, e eu tenho que deixar 0,23, eu vou usar um anel de 0,57. Então, de acordo com aquilo que você quer corrigir, você tem nessa tabela, por exemplo, um anel de 150 associado a um anel de 200 micra no arco de 160, ele vai corrigir 0,73 de acericidade. Então, a acericidade pré-operatória, somada com a diferença da acericidade que você vai induzir pelo anel, tem que ser igual a menos 0,23. No nipple, a gente vai sempre usar o anel 210 ou 320. E aqui também eu vou calcular da mesma maneira. A diferença da acericidade induzida pelo anel é que vai determinar qual anel que eu vou usar. E aqui tem uma tabelinha. O anel 210 por 250 corrige 0,82. O anel 320 corrige menos 0,89. Então, vamos supor, eu tenho aqui 0,85 de acericidade para corrigir, meu astigmatismo é pequeno, meu cone é central, eu posso botar 210 por 200, ou eu posso botar 320 por 150. Qualquer uma dessas duas opções vai me deixar uma acericidade que eu estou buscando. O anel de 210 corrige de acordo com a tabela que está disponível no site da Ferrara, isso aqui de acericidade. E o 320 me dá uma correção maior dessa acericidade. Bom, no istmo, que é o Baltai ou o astigmático, nós podemos usar anel 320 ou podemos usar anel de 160 ou de 140. Se o meu astigmatismo é maior do que 5 graus, eu prefiro usar o anel de 140. Se o astigmatismo é menor, eu prefiro usar o anel de 160. E se esse meu Baltai não está pegando só aqui na área central, e a minha acericidade é muito alta, às vezes eu prefiro usar o anel de 320. Então, se o meu astigmatismo é menor do que 5, eu posso usar o 320 por 200? Pode. E você vai usar, às vezes, um anel mais fino do que se você for usar um anel mais grosso. Por quê? Porque ele vai aplanar mais. Então, dependendo da miopia que acompanha isso, você escolhe um 320, ou se ele é mais
menos miopia, você vai usar o de 160. Bom, o que esperar do comportamento, então, dos anéis? Para resumir isso daí. O anel de 140, ele corrige mais astigmatismo e ele aplana menos. O anel de 160, ele é mediano, ele corrige um pouco de tudo. Os anéis de 210, eles corrigem muito pouco astigmatismo, mas eles têm um aplanamento grande. E o 320, que a gente achava que não ia corrigir nada de astigmatismo, por causa da experiência que já tínhamos nos 210, nos mostrou que ele corrige muito tudo. Ele aplana, ele melhora a sericidade bastante e corrige bastante cilindro. Nos meus casos, que eu fui estudar, ele corrige em torno de 48% do astigmatismo. Então, o que a gente espera hoje em dia de um anel? Eu peguei resultado de 50 pacientes operados de janeiro a dezembro de 2018, que eu tive mais de um ano de acompanhamento. No grupo 1, eu botei anéis de 140 e 160. No grupo 2, eu botei anel 210 e 320. E vocês vão perceber que teve melhora de visão nos dois grupos. Porém, se você observar, por exemplo, o grau esférico aqui diminuiu de 3,95 para 1,43. Aqui de 9,34 para 3,02. A sericidade melhorou de 0,8 para 0,3 e aqui de 1,25 para 0,4. Então, é lógico que os anéis de arcos longos aplanam muito mais do que isso aqui. Então, eles corrigem mais equivalente esférico, mais a sericidade. E a outra coisa que chama atenção é que a paquimetria desses pacientes, em vez de afinar a córnea, elas aumentam a espessura da córnea, que é contrário daquilo que a gente esperava e que muita gente ainda pensa até hoje. Eu ouvi outro dia uma colega internacional dizendo que a córnea afinava. Peguem as tomografias que vocês vão ver que não é assim. Nesse grupo, a única complicação que eu tive foi uma hipocorreção. E aí eu apenas implantei um segmento de anel adicional. Eu não tive aquelas complicações que usualmente a gente tinha numa cirurgia manual. Então, eu tive o privilégio de conhecer o Paulo numa fase precoce, de que ele estava com o anel em desenvolvimento, e eu participei de todas as gerações de evolução que a gente teve no ceratocone. Participei de aulas que a gente ia e as pessoas ficavam sorrindo das nossas apresentações, porque o Brasil não acreditava em anel, como os Estados Unidos também não acreditavam em anel. O anel que surgiu nos Estados Unidos foi o Intac. O Intac é hexagonal, é implantado na zona óptica de 6 milímetros, foi o anel que mais girou no mundo, e não o brasileiro, e a ação do Intac é totalmente diferente do anel de Ferrara. Então, os Estados Unidos, que teve a primeira experiência com o Intac, até hoje, eles têm dificuldade de acreditar no anel. Eu tive com o Dr. Fine comigo na minha clínica, com a Ashnoff, eles que me estimularam a tentar algumas publicações. O Ashnoff, até hoje, quando tem um paciente que tem ceratocone alta, ele manda do Canadá aqui para o Brasil. Já tive a oportunidade de operar alguns pacientes dele. E, então, isso daqui me fez raciocinar com o ceratocone de hoje, com tudo aquilo que eu aprendi lá atrás. Aqui foi um dos primeiros casos que eu implantei de anel, ainda lá em 99. Nessa época só tinha anel de 160 de arco. E aí vocês verem um aplanamento fantástico na área central.
paciente tinha menos 2 com 4,75, veio para 1,25. De contadeira, ele vem para 20,30. Isso me encantava. Mas, nessa época, a gente não tinha uma previsão exata do que o anel fazia. E foi estudando tudo isso, que a gente foi mudando esses nomogramas. Então, ele ajudava bastante, mas os resultados eram imprecisos. E hoje, com toda essa bagagem que a gente foi acumulando, hoje nós estamos voltando para as indicações, não só de arrumar as distorções corneanas, mas de também reduzir os erros refrativos. E hoje a gente tem um leque de opções para melhorar a cuidado visual dos nossos pacientes. Aqui eu vou mostrar uma experiência familiar minha. Isso aqui é minha filha, que operou miopia há 20 anos atrás, passou bem até o ano passado. Na gravidez dela, ela desenvolveu uma ectasia. E aqui, vocês veem que na área central dela, ela tinha uma distorção da visão muito grande. 4,25 de miopia com 2,25 de cilindro, e ela não conseguiu 20/20 de visão. Nós colocamos um anel novo. É um anel que a gente chama de HM, né? High Miopia, e que, na realidade, ele não corrige alta miopia. Ele só tem uma espessura, que é de 400 micras. Ele é hexagonal, vocês veem aqui no OCT, que ele não é triangular. Então, o aplanamento dele é menor. Ele corrige, em média, 3, 4, no máximo 5 dioptrias. Mas ela saiu para 0,75 de cilindro, para que a área central muito melhor, e hoje tem 20/20 de visão. Aqui é um caso de pós-transplante. É uma cirurgia refrativa igual um laser? Não. Mas olha aqui, 7,93 de astigmatismo, na tomografia 9,4 de astigmatismo, 50,7 por 41,3. Eu consigo fazer X-Men aqui? Não. Não vou ter uma cirurgia com uma captação reprodutiva. Então, põe um anelzinho aqui, ó, nessa área que está mais alta, que isso aqui vai aplanar. Olha aqui a área central como ficou. Esse paciente saiu para 38,5 para 36,7, um astigmatismo de 1,8. Saiu de 3,5 com 7,5, que era o máximo que meu glis media, porque era mais, para 1,25 de cilindro. Então, é um resultado que, para mim, isso aí não é mais corrigir distorção. É também uma cirurgia refrativa. Isso aqui é um paciente de Londrina que um colega meu me encaminhou para fazer uma cirurgia de miopia topoguiada. Ele havia operado o olho esquerdo, o paciente estava 20/20 de visão sem correção, mas ele não fazia cirurgia personalizada. E eu peguei uma topografia como essa e uma tomografia como essa. Pensei inicialmente no X-Men, só que quando eu fui reproduzir essas imagens, o aparelho não conseguia captar 60%, nem 60%, para que eu pudesse transferir isso para o laser. Então, eu resolvi e botei um anelzinho aqui, ó, gente, nessa área. Ó como regularizou essa área central. E esse paciente saiu de 3,25 com 3,75, onde ele tinha 20,60, foi para meio e 1,25 a 20,25. Então, com o outro olho dele, que já estava 100%, num olho que a gente não tinha uma condição de operá-lo de outra maneira, eu acho que o anel ajudou muito esse paciente. Esse caso agora é um caso que eu escolhi, eu vou para a Itália agora pela SBO, e pediram para apresentar um caso de cirurgia refrativa que fosse controverso. Essa paciente tinha 43 anos, usava lente de contato há muitos anos e agora não conseguia mais usar lente.
ela ficava 3, 4 horas e o olho irritado. E queria tirar o óculos. Por quê? Uma moça loira, bonita, 14 e pouco de miopia nos 2 olhos, 2 e pouco de astigmatismo nos 2 olhos, ela não conseguia usar o óculos. Uma paquimetria central boa, mas eu já descartei a possibilidade do Excimer aqui. E pensei numa lente fásica. Fiz a topografia, nada de muito excepcional, apenas aqui uma área um pouquinho mais alta, o astigmatismo já era um pouco central, não é um ceratocone, mas é uma topografia estranha. Porém, eu pensei numa lente fásica, a paciente já está com 43 anos, isso provavelmente não vai evoluir, e quando eu fiz o exame, olha a microscopia especular. Tinha 1.800 e 1.700 células e era contraindicação pelo fabricante para uma lente fásica. Então, eu vou pensar em cirurgia de catarata, de extração de cristalino num paciente desse. 43 anos, nenhuma lente, não vai diminuir a sensibilidade ao contraste. Se eu for fazer uma lente multifocal, eu poderia fazer uma monovisão, mas se eu tiver um descolamento de retina nessa paciente, que é automíope, eu estou totalmente sem apoio de minha sociedade e de lei. Então, eu preferia ficar fora do olho nesse paciente. O que eu fiz? Eu implantei 2 anéis de HM nesse olho e diminuí essa miopia, não prometi de reduzir todo o grau, né? E após 3 meses, eu fiz um PRK na zona óptica de 5 milímetros, porque esse anel estava em 6 milímetros. Essa paciente morava longe, no Mato Grosso, então eu fiz os 2 anéis, ela foi embora, voltou 3 meses depois, aí eu fiz o PRK no olho esquerdo, tentando deixar um pouco de miopia, porque ela já tem 43 anos, já meio de perto, e voltou 1 mês depois para fazer o outro olho, foi embora para o Mato Grosso e só voltou depois de 2 anos. Então, vocês veem aqui que já foi final de 2020. Essa paciente retornou com 1,25 e 1,5 de cilindro e 2 com meio de cilindro. Então, ela usa um óculos para longe, ocasionalmente, porque no dia a dia dela, ela trabalha e ela usa muito computador, então ela não usa o óculos de perto. Ela usa quando vai dirigir à noite, mas ela vai numa festa sem óculos e está muito feliz com esse resultado. Outro caso de anel HM. Um olho com anisometropia, 12,25 de miopia com 6,5, e o outro olho 1,25 menos 1. Quer dizer, esse é um caso que é muito bom, porque eu não tenho nem obrigação de zerar esse olho, porque ela vai usar o óculos pelo outro olho. Então, foi colocado anel de HM, ela veio para 8 com menos 2, depois a topografia saiu de 48 para 44, depois eu fiz um PRK, ficou com meio e meio, e ela ficou com 37,9 de córnea com altura residual. Bom, em casos mais recentes, a gente hoje usa um ou outro de acordo com as topografias e os exames do paciente. Então, nós temos o anel HM320, que é de arco longo, que só é disponível em 400 micra para a zona óptica de 6 milímetros. Mas nós temos o anel 320 com 150, 200, 250, 300 micra para a zona óptica de 5 milímetros. Na zona óptica de 5 milímetros e com o anel triangular, com esse anel eu posso corrigir até 20 dioptrias de aplanamento na ceratometria. Aliás, o Paulo teve esses dias, que aplanou quase 30 dioptrias. Ou seja,
Se a curvatura do paciente é até 65 dioptrias, 64, ele aplana, em média, 6 a 8 dioptrias na curvatura. Se esse paciente tem acima de 65, 70, 75, ele vai aí para 12 a 20 dioptrias. Então, aqui eu tinha um paciente de 28 anos, contava dedos sem correção, e que no olho esquerdo tinha 12,5 de cilindro com 4,5, e no olho direito uma miopia pequena. Mas olha a topografia dele. Então, eu não queria fazer nem PRK nesse paciente. Eu optei pelo anel 320 por 300, em vez de fazer a associação dos dois. E esse paciente ficou com -1 e -2 de cilindro. Então, vocês veem que mesmo com o anel 320, você pode ter indicações diversas, por um de 6 milímetros ou por um de 5 milímetros. Outra indicação refrativa. O paciente tinha -7 com 5,5, que é passível de correção no eczema, e -4 com 1,25. Mas quando eu fui fazer a paquimetria, 490 no olho direito e 504 no olho esquerdo. Esse olho esquerdo eu conseguia corrigir aqui, mas esse olho direito eu tinha que fazer uma ablação muito maior e não caberia dentro dessa paquimetria. Um engenheiro usava lente por 14 anos, não conseguia mais usar lente, usando óculos com um grau menor no olho direito, por causa da anisometropia, e ele não conseguia mais exercer bem sua profissão por causa das planilhas de cálculo. Tinha uma história de queloide, não que o queloide me contraindica um PRK por Raise, mas eu, em particular, não gosto de fazer. Então, o que eu fiz nesse paciente? Eu usei o Fente segundo para confecção dos túneis do anel e, no mesmo dia, eu confeccionei um flap de LASIK. Levantei o flap, implantei o anel, voltei o flap para o lugar e 3 meses depois eu levantei esse flap e fiz o eczema. Então, aqui, -7 com 5,5, ele veio para 3,5 e 1. Já cabia dentro daquela minha paquimetria, e aí eu fiz o laser e ele ficou com -0,5 a 155. Outro caso, -1 com 7,5, eu fiz o anel, veio para -4, depois eu fiz um PRK, ficou com 1,25. E com isso eu fiz vários pacientes, eu fiz anel e depois fiz o PRK. Bom, agora nós vamos mostrar outra indicação diferente. Nós temos aqui 3 pacientes com ceratocone com medidas de K2 semelhantes, 51,2, 50,3 e 52,7. E aqui eu tive 3 abordagens diferentes. E no que eu fui me basear para fazer essas abordagens diferentes? A primeira coisa aqui é a idade. Esse paciente tem 21 anos, 39 e 20 anos. Então, um paciente de 39 anos, dificilmente meu ceratocone vai aumentar. Então, 7,5 de miopia com 2,75, eu botei uma lente escleral, ele ficou com 20/20 de visão. Então, para que eu vou operar? Deixa esse paciente com a lente. Acompanhe. Se isso não tiver em evolução, deixa ele com a lente. E ele está muito satisfeito, e essa lente hoje veio acrescentar muita coisa aos nossos pacientes. Agora, paciente de 21 anos e de 20 anos, a probabilidade disso evoluir é grande, então eu preferi botar o anel. Mas esse paciente tinha 12,75 com 4 e 14 com 2. Então, eu já sabia que parte dessa miopia não era por esse ceratocone, que ele não é tão aumentado, e sim pelo comprimento axial. Então, eu já preparei esse paciente, que depois da cirurgia eu ia utilizar ou uma lente escleral ou uma lente face. Bom, esse paciente saiu de 12,75 para 8,5.
Eu não botei um anel grosso nesse paciente. Por quê? Porque eu não queria deixar uma córnea oblada. E no outro olho, ele baixou de 14 para 9,75. Bom, mas se você observar, essa medida dessa córnea tem a curva maior no eixo de 99. E esse outro paciente tem a curva maior no eixo de 2. Então, na artesã, eu faço a incisão a 90 graus. E aqui eu já posso diminuir esse astigmatismo com a minha incisão. E aqui o eixo é na horizontal. Se eu fizer a incisão a 180, eu também vou diminuir esse astigmatismo. Então, aqui tem as 3 condutas. No olho do meio, eu coloquei uma lente escleral, ele está com 20/20, mantendo o mesmo grau. Esse aqui, eu fiz a incisão a 90 e coloquei uma artesã, ele veio para 0,75 de astigmatismo. E aqui eu fiz uma ICL, onde a minha incisão é aqui a 180 graus. E esse paciente ficou com meio grau de astigmatismo. Então, são curvaturas semelhantes e que vocês vão raciocinando e vendo que, às vezes, vocês vão tomando ou seja, abordagens diferentes. Bom, aqui eu trouxe alguma coisa relativa à catarata. Eu sei que nós temos aí muitos cirurgiões de catarata. Então, o primeiro paciente que eu vou mostrar era um paciente de 63 anos que tinha uma pelúcida. A sericidade dele era positiva e a refração +3 com -6. Qual foi a minha abordagem? Eu botei um anelzinho de 140 aqui. Por 150 micra. E depois eu fiz a faco. 1 ano e 2 meses depois, essa córnea está bem mais regular. E esse paciente, com a correção, ele chega a 20/30 de visão depois da faco com a implantação da lipo. Bom, aqui é outro paciente. Esse paciente tinha uma curva de 70,5 para 62. Então, está aqui, eu não conseguia nem fazer o iomaster dele. Não dava para fazer. E a imersão me dava uma lente de 13 micra. Eu tenho certeza que essa biometria vai me dar um erro de residual muito grande, porque uma córnea de 70 eu não consigo. Eu posso fazer todas aquelas fórmulas mirabolantes que eu vejo por aí, que não vai dar certo. Então, eu boto aí um anel de 320 e essa curva caiu para 53/50. E daí eu já consigo fazer o iomaster, que me deu uma lente de +6. Bom, a fórmula que eu utilizo, que me dá melhor resultado em ceratocone, é a SRKT, a Holaday e a Barrett. Mas a que a gente mais segue é a SRKT atualmente, né? Bom, mas esses erros biométricos, nessas córneas de 50 e pouco, eles são mais positivos. Então, eu corrijo esses pacientes com uma lente que tende a deixá-los com um grau de miopia. Porque se eu errar, eles vão ficar satisfeitos. Mesmo fazendo isso, meu paciente, nesse caso, ficou com -2. E nessa idade, ele ficou feliz da vida. Aqui, outro paciente com 61/54. Era uma lente de 3,5. Eu preferi botar o anel, ele veio para 52/50. A lente preconizada pela biometria era -2. Eu botei uma lente de -0,5 e ele ficou com praticamente 2 graus só de astigmatismo. Para quem tinha 10,75 com 6,5, ficar com 0,25 -2
eles ficam extremamente satisfeitos. Bom, mas eu vou fazer anel em todo paciente meu que tem ceratocone? Não. Eu vou fazer um pinhole. O pinhole melhorou a visão do meu paciente? O problema dele está na córnea, não é na catarata. Então, eu vou arrumar a córnea. O pinhole não melhorou nada, o problema vai estar no cristalino. Então, esse caso aqui era um caso de um ceratocone inferior. A curva dele era 46 por 44. Então, na área central, ele não tinha uma córnea tão distorcida para que eu tivesse muitas dúvidas com a minha biometria. Bom, e aqui vocês veem que ele já tem uma multifocalidade nessa córnea. Aqui embaixo, essa curva é 47, aqui em cima é 45. Então, mesmo que eu botar uma lente monofocal nesse paciente, ele vai ter alguma visão de perto. Então, nesse caso, eu optei por uma lente monofocal tórica de foco prolongado. E o goal da minha cirurgia era 0,29, porque a curva dele estava praticamente dentro do normal. No pré-operatório, minha refração era impossível, minha catarata era 3 a 4, o pinhole foi irrealizável, mas eu vendo isso aqui, eu já sabia que o problema maior estava nessa catarata. Então, esse paciente eu consegui mais 0,25 com 0,75. E aqui era meu marido. Outra abordagem diferente. Gilberto tinha 66 anos. Eu sou uma família que eu tenho cone, meu marido tem. A Juliana operou refrativa quando tinha uma córnea normal, desenvolveu uma ectasia. A Paula, uns 20 anos atrás, fez transplante e a Flávia tem um cone frustro. E minha neta tem já, aos 3 anos, uma imagem sugestiva de cone. E essa semana, eu fui fazer o exame do meu netinho, que está com 2 aninhos, já tem uma faixa meio irregular e já tem uma topografia com sinais de ceratocone. Então, vocês veem que eu tinha que estudar esse negócio mesmo, né? Bom, Gilberto tinha mais um com menos meio, mais 0,75 com 0,50, 20, 25 e 20, 20, reclamando muito da qualidade de visão dele, e nunca soube que tinha ceratocone. E quando eu fui fazer o pré-operatório, eu me vi com isso aqui. Na área central, ele nem tinha astigmatismo, tinha uma visão até razoável, mas ele reclamava muito da visão noturna e sempre reclamando que o óculos está sujo, a luz da sala tem que trocar, que eu não estou enxergando direito, já tinha uma catarata significativa cortical. Então, resolvemos fazer a cirurgia de catarata. E aí eu usei uma Lil Tecnis monofocal tórica. Por que eu não optei por uma lente multifocal? Eu tenho aqui embaixo 46,7 e aqui em cima 43. Para que eu vou botar lente multifocal? Hoje o Gilberto tem 20/20 de visão e Jaeger-1 sem correção com uma lente monofocal. Então, é para mostrar, às vezes, quando que eu vou escolher uma multi, quando eu vou escolher uma mono, quando eu vou escolher uma tórica. Se vocês observassem, esse cone, ele é temporal inferior nos 2 olhos, mas a maior curvatura dele, ou seja, a área está mais alta, é nasal nos 2 olhos, que é exatamente a posição que a gente usa para leitura. Então, minha conclusão em cirurgia de catarata, se você considerar que a baixa de visão é pela catarata, a visão com e sem pinhole vão ser semelhantes. E quando esse K2 é menor do que 50, eu prefiro usar ou uma lente monofocal ou tórica, se for necessário. Se a baixa de visão é pela córnea, lógico que o pinhole vai melhorar. E aí eu faço a cirurgia em 2 tempos. Eu primeiro arrumo a córnea, para depois eu fazer a catarata. Aqui eu gravei alguma coisa que é para mostrar
só 3. Mostrarei as partes importantes dessa cirurgia. A incisão no eixo da maior curvatura para diminuirmos um pouco mais o astigmatismo. A cápsula Rex eu procuro fazer um pouquinho maior para sair da área de visibilidade do anel, para a gente ter um segmento do caminho dessa cápsula Rex e não correr o risco de correr. E a fase 3, uma cirurgia de faco normal, mas eu procuro manter a caneta do faco dentro da área central, porque quando você sai dessa área, você tem um desnível na refração e na profundidade daquilo que você está vendo. E eu, para não ter essa diferença e não correr o risco de pegar a cápsula e tudo, então com a minha mão esquerda eu trago essas massinhas todas para a área central. Bom, agora vamos falar sobre algumas coisas que a gente tem percebido que tem mudado em cirurgia de ceratocone. O uso excessivo de telas eletrônicas tem trazido o ceratocone numa fase precoce. Eu estava conversando isso agora há pouco com a Valéria, né? Paciente com 10 a 15 anos tem chegado no nosso consultório com córnea de 60 até de 70. Então, nós temos que tentar melhorar a vida desses pacientes com anéis, para evitar um transplante nessa idade. Então, a primeira coisa que nós estamos mudando são as mudanças de paradigmas com os anéis de arco longo. A segunda coisa é a reticulação de colágeno da córnea com o uso da riboflavina, combinada com a exposição da luz ultravioleta. Com isso, eu aumento as ligações do colágeno na córnea e reduzo o risco de progressão. Quem sabe, além de estacionar e de melhorar essa evolução e evitar crosslinks cirúrgicos, nós podemos ainda fazer a combinação disso com ablação a laser e corrigir até córneas mais finas. E a terceira é criar os bolsos estromais intracorneanos personalizados para implantar lentículas. Então, mudança de paradigma. Quem hoje contraindica o anel? É a curva acima de 60, como ainda temos no consenso mundial de ceratocone, ou é a espessura da córnea que é fina? Então, vamos ver aqui 2 casos de ceratocone. Esse aqui tem uma curva que nessa área central está 74,4. Esse aqui tem uma curva que o K máximo dele aqui está 52,0. Então, lógico que esse olho esquerdo seria muito melhor para anel do que esse. Mas se eu olho a paquimetria, na zona de implante do anel, eu tenho ó, 508, 520, 470... eu posso botar anel nessa córnea. E aqui? Aqui eu tenho 250, aqui eu não posso botar anel. Então, não é essa curvatura aqui que vai me limitar o anel, e sim essa espessura no trajeto do anel. Muitas vezes você tem aqui na área central 301 micra, como eu tenho esse paciente. Mas não é isso que limita o anel. O que limita o anel é a espessura no trajeto que o anel vai passar. Aqui 2 pacientes, 63 de curvatura, mas córnea com 500 e pouco de espessura. Esse outro, 80,6 nessa área. O K1 e o K2 nessa área central estava 75 por 68, mas olha aqui, essa córnea é grossa. A sericidade menos 2,60 e menos 2,09. Vamos ver o resultado do anel. Essa menina, eu vou voltar aqui no OCT, você vê que ela tem uma fibrose, inclusive aqui. Um leucoma na área central também. Uma estria. Está aqui essa estria. Mas ela tinha 13 anos. Então, eu botei 2 segmentos de 320
E essa curva baixou para 50,9 para 50,4, você vê que corrigiu até o astigmatismo, e o olho esquerdo 55 por 51. A sericidade baixou para 1,8 e 1,09. Quando eu mostrei isso lá em São Paulo, na Unifesp, na salinha da frente, quando eu saí, eu escutei 2 colegas conversando e falou assim, em aula a gente mostra qualquer coisa, mas eu duvido que isso dá esse resultado. Então, essa paciente voltou agora comigo no final de 2020 e eu fiz questão de guardar o depoimento dela, porque se alguém falar que eu estou mentindo, vai escutar ela falar. O olho que eu botei, o anel, ela tem 25 de visão e o outro olho ela tem 20/30. E ela fala que a visão desse olho... Eu tinha passado por vários outros doutores, eles tinham me dito que não haveria mais o que fazer, que ia só transplante de córnea, só que ninguém quis fazer o transplante também. Até eu chegar aqui, eu também era uma consulta qualquer, porque para mim não teria mais jeito também. Sugeriu fazer o anel de Ferrara, sabendo que também não poderia devolver a visão completa, e o olho esquerdo estava mais pior do que o direito. E hoje, graças a Deus, eu consigo fazer as minhas coisas, que antes eu não conseguia estudar direito, meu serviço também, e o olho esquerdo está melhor do que o direito ainda, graças ao anel. Bom, então eu diria para vocês que uma menina de 12, 13 anos, pelo menos até os 21 anos de idade dela, eu não poderia fazer nada melhor. Eu acho que ela está satisfeita e eu também. A segunda coisa que eu comentei, que eu acho que temos que evoluir, é a reticulação de colágeno com a riboflavina oral, UV do sol, antialérgico, lubrificante, diminuir tela eletrônica. Essa é outra experiência familiar minha com a minha neta, a Luísa, com 3 aninhos de idade. Ela tinha 1,25 com 2,5 no olho direito e 1,5 com 3,25 no olho esquerdo. A tomografia já mostrava aqui no teste de ceratocone a possibilidade de desenvolvimento já de um ceratocone. 3 anos, hein, gente? Então, isso aí não é hormônio ainda, né? E aqui vocês veem uma imagem, ó, já irregular, com uma assimetria, com dados já alterados. No olho esquerdo, a mesma coisa, alguns dados já alterados, e aqui também uma assimetria. E nós fizemos a riboflavina. Se você observar, esse exame aqui é 2018 e esse aqui já é 2020, 2 anos de segmento. A gente já vê que isso aqui está mais regular, né? Os dados estão normalizados, o olho esquerdo também já está melhor do que era, e os dados também normalizados. Bom, outro paciente com riboflavina há 4 anos, ó, aqui era 2016 e aqui está 2021. Eu tinha essa topografia com dados também já com possibilidade de cone, né, em desenvolvimento. E agora aqui, 4 anos depois, os dados normalizados. Aqui a mesma coisa, dados alterados aqui já melhor, e vocês veem que a refração e os dados desse paciente não evoluíram. Bom, mas e esses pacientes jovens de 15, 18, 19 anos, 13 anos, que já estão chegando na mão da gente com córneas assim? Então, aqui tem um OCT, inclusive, mostrando já leucomas e fibroses. Bom, o primeiro paciente que apareceu para mim, ele tinha 12 anos e o Giba tinha começado a fazer uma pesquisa com células-tronco em 2015 para implicação lá na reprodução humana. E para fazer o banco de células-tronco, tinha que fazer
a certificação da célula-tronco. Então, o laudo da imunofenotipagem para a comprovação da célula-tronco foi feito pela Pontífica Universidade Católica do Paraná. E ainda tínhamos que usar algumas substâncias que favorecessem essas células diferenciar em 3 linhagens específicas. Então, nós fizemos a diferenciação em osteócitos, em condrócitos e adipócitos. Com isso, recebemos o certificado para fazermos a fazenda de células-tronco. Bom, meu primeiro caso apareceu em 2016, terminou o Congresso de Maringá, eu fui com o Giba, o Paulo e o George Bacon para Foz do Iguaçu. Esse menino tinha 12 anos de idade, tinha uma córnea com 201 micra. Eu falo, Paulo, eu estou com um paciente que eu não sei o que eu faço, esse olho vai acabar perfurando ou vai fazer uma hidrópsia. E aí o Giba falou, vocês têm que engrossar esse negócio aí. O Paulo falou, tem um negócio que é um inlay, que faz um pocket, eu já fiz alguma coisa com lentícula, vamos fazer. O Paulo veio, nós fizemos. Esse menino hoje está com 17 para 18 anos e, graças a Deus, está muito bem. Então, depois que surgiu isso, vamos fazer um estudo. A Flávia foi desenvolver o mestrado dela, isso aqui foi publicado no JCRS em 2017. A Flávia fez o mestrado dela, orientada pelo Paulo, e a gente convidou o Zé Álvaro e o Paulo e o Guilherme para fazerem parte da banca. E aqui o Giba começou na minha cabeça, mas você fica atrás de córnea, tem que procurar uma coisa diferente, porque vocês não têm córnea para doar, a Valéria mesmo falou que lá no Rio é coisa rara. Vamos fazer um xenoimplante para ver o que dá, porque o Paulo já fazia com córnea humana e estava dando certo. Então, fomos estudar. A córnea mais semelhante à humana era o coelho e a galinha. Depois eu vou mostrar lá na frente. Então, fizemos em olhos de coelhos. Apresentamos uma tese com bom resultado. E aí, agora, a CONEP nos autorizou a fazer isso em olhos humanos. Mas não o xenotransplante. Foi autorizado fazer transplante de humano em humano. Então, aqui mostrando a metodologia em coelho, né, as dificuldades, a biotério, ele tem que tirar o olho para fora, porque senão o fento não pega. Mas aqui mostra, inclusive, estudos histológicos, mostrando a lentícula bem organizada, e aqui no OCT, e aqui na lâmpada de fenda, bem incorporada. Então, isso também animou a gente. Quando eu apresentei o meu caso no JCRS em 2017, o Alió já estava começando a fazer as células in vivo. Células-tronco, mas eram autólogas. Então, eu discuti isso com meu marido, ele falou assim, mas você vai botar célula autóloga que tem genética de ceratocone, e é uma doença que tem característica genética. Então, se for botar, vamos colocar células heterólogas. Em 2018, já foi também publicado a bioimpressão em 3D, que é a biotinta com colágeno e querastócito encapsulado. Bom, pensamos primeiro no xenoimplantes pela facilidade de adquirir essas córneas, a similaridade com a microarquitetura corneana, o acesso, o menor custo, as propriedades ópticas e biomecânicas que são parecidas à córnea humana, mas a desvantagem era a antigenicidade, que era o maior desafio, e a CONEP não nos permitiu. Bom, a literatura já tem hoje uma vasta publicação. Tem haloimplante em coelho com laser de fento, conclusão que foi praticável, seguro, e cicatrização estável em 6 meses, requer mais investigação, lógico.
Tem outros trabalhos, retirado lentícula de coelho e colocado em outros coelhos, ou em boi. Bom, então, já temos hoje disponível algumas coisas publicadas, e eu aqui tentei trazer a minha experiência que eu tive de alguns casos. Esse paciente foi operado há 2 semanas atrás. 53 no olho direito, aqui a topografia, no olho esquerdo 51/50, mas vocês veem que apesar dessa curva não ser alta, essa córnea aqui está muito fina. Então, no olho direito, eu botei anel, mas no olho esquerdo, está aqui uma fibrose, eu indiquei ou o transplante ou a lentícula, né? Então, como fazemos essa lentícula? A Flávia hoje faz a lentícula para mim naquela câmera que vem de Muriá lá no laser de femtosegundo. Daí ela me dá a lentícula pronta, né? Nós cortamos hoje 8,2 de zona ótica no primeiro corte. Fazemos um corte, vamos supor, de 150 micras. O segundo corte, nós usamos uma zona ótica de 8,4 para fazer esse bordo e nos produzir uma lente côncava, que aí você aplana um pouco essa córnea e corrige um pouco da miopia. E ali eu pego uma lentícula de 110 micras. Uau. Tá. E aqui, no olho doador, eu faço um pocket. Então, eu pego aquela lentícula e venho aqui e enfio ela nesse pocket. A primeira cirurgia que nós fizemos, a Flávia fez a lentícula, eu fiz o pocket e o Paulo enfiou a lentícula. Nós, talvez por ordem emocional e de carinho, queríamos que os 3 colocássemos a mão na primeira cirurgia. Essa aí já foi uma que eu coloquei, porque foi operada agora, né? Bom, aqui é 24 horas de pós-operatório. Então, você vê que, nesse caso, nós já estamos colocando as células-tronco. Então, com 24 horas, eu tenho um edema, você nem vê a lentícula bem organizada, e a córnea com um edema enorme. Eu vi esse paciente, hoje a gente já vê isso com algum sinal de melhora. Bom, então eu vou mostrar alguns exames, tanto na biomicroscopia como em exames de acompanhamento. Bom, esse paciente no olho direito, que eu botei o anel, saiu de 57 para 48, de conta-dedos, ele veio para 20/30 com correção. De 11,5, 75, ele está com 3,5 menos 1. O outro olho, que a refração era impraticável, contava dedos, com a lentícula ele ficou com 18 de miopia em 1,75. Então, ele também era portador de uma alta miopia nesse olho. O que eu fiz? Eu adaptei uma lente escleral nos 2 olhos. Ele hoje tem 20/20 aqui, 20/30 aqui. Follow-up de um paciente com ACT de córnea, que era uma córnea fininha. Com 2 meses, você vê uma lentícula bem desorganizada ainda, um edema. Com 4 meses, esse edema já está se organizando. Com 6 meses, a lentícula já está mais bonita, o edema já está quase ausente. E com 10 meses a 1 ano, essa lentícula aqui está perfeita, as células organizadas e a córnea com uma espessura muito boa. Follow-up com Pentacam. Aqui era o pré-operatório, uma córnea muito fina. Aqui, com 2 meses, você vê um edema grande no OCT.
E no Pentacam aparece uma córnea fina em toda a espessura dela. Isso aqui tudo é lentilha. Então, isso aqui não está fazendo uma leitura correta, porque o OCT mostra um edema. 4 meses ainda não consegue fazer a leitura. Com 6 meses, isso aqui já começa a se organizar. Com 8 meses, e aqui com 10 meses, você já vê uma córnea sem edema e mais grossa. Isso aqui, com 10 meses, eu mostro aqui a transparência dessa córnea. Aqui está a lentícula, gente, ó. Mas uma visão bem, uma transparência bem compatível para uma boa visão. Bom, a metodologia de fazer as células-tronco com a lentícula, nós temos um laboratório na clínica, que trabalha para reprodução humana e que agora está trabalhando também para a gente. Quem faz isso não sou eu, é uma bióloga, eu pedi ela só para fazer um resumo, para mostrar mais ou menos, né? Faz lavagem lá com PBS, suplementado com antibiótico a 1%, faz imersão em SDS, são substâncias que, para mim, eu nem sei o que é isso, mas que, para eles, é usado com uma certa frequência. Usam um coquetel de inibidor de protease, e aí vai ser incubada, leva para um shake orbital, que é um aparelhinho que faz 75 rotações por minuto, faz primeiro a descelularização dessa córnea. Então, eu vou pegar só colágeno, né? Aí, 24 horas antes da implantação da lentícula, você tem que lavar elas em substâncias especiais e recelularizar essa lentícula com a célula-tronco. Aí você usa 1 milhão de células, ou seja, 500 mil células em cada lado da lentícula. Essas células são contadas lá numa placa de um aparelho microscópico e ela fica 24 horas numa incubadora. Depois de lavada e recelularizada na célula-tronco, é que a gente vai fazer a implantação. Isso aqui é ela lavando e passa de um lugar para o outro. A lentícula é lavada várias até vezes. Que ela vai para o shaker orbital. Ó, isso aí é colocando a célula-tronco, né? Que está fazendo. Coloca nas células. As células-tronco. E é esse o processo. Não adianta eu explicar, que não vai adiantar para vocês, mas só para ter uma noção. Bom, o que motivou a gente a fazer isso? É a chegada de ceratocone precoces, é ver jovens que eu acho que são incapacitados para fazer um transplante ainda, são córneas muito finas, com probabilidade de ruptura, de ir para um penetrante. A demanda de córnea humana é maior do que aquilo que a gente tem de oferta. As novas tecnologias, como o laser, estão surgindo e estão possibilitando a gente ter mais segurança. A implantação de tecido estromal corneano já é viável, a literatura já mostra isso. Os materiais sintéticos ainda estão em desenvolvimento. Existem semelhanças anatômicas e fisiológicas entre córnea de galinha humana. A histologia mostra que a córnea de galinha tem 5 camadas: epitélio, balma, estroma, DCM e endotélio, idêntica às células humanas. Então, quem sabe, o futuro vai estar por aí, em vez de colágeno artificial. Então, tem novas alternativas de estoma estromal corneano doador que tem que ser, pelo menos, investigado. É importante que esses pacientes tenham um aviso prévio de conhecimento acerca dessa cirurgia. Ele tem que ter uma real expectativa. Nós não estamos operando para dar visão. Nós estamos operando para protelar um transplante para 21 anos. Temos observado, o Paulo já botou anel nessas córneas. Eu já botei lente escleral e já botei lente fásica em pacientes em que implantamos esses anéis. Quanto melhor o entendimento, melhor vai ser a satisfação deles com esse resultado. Bom,
O anel, então, gente, é uma cirurgia realizada com anestesia tópica, ambulatorial, recupera rápido a visão do paciente, regulariza a forma de córnea, evita ou retarda um transplante de córnea. Crosslink evita ou retarda também transplante de córnea. Transplante evita ou retarda um crescimento do ceratocone. Eu já tive anel implantado em cima de transplante que recidivou e já tive anel implantado em cima de crosslink. Como já tive crosslink também em cima de anel. Então, hoje, minha conduta é: a visão está boa, está em evolução, crosslink. A visão está ruim, em evolução, anel. Botei o anel, sigo o paciente usando riboflavina oral e tomografia com 3, 6 e 12 meses. Está estável? Eu não faço crosslink cirúrgico. Por quê? Eu já tive hipermetropia progressiva, eu já tive aplanamento progressivo, paciente que chegou a mais 6 de hipermetropia, e já tive infecção com crosslink. Então, eu só faço crosslink depois do anel, se eu tiver uma sequência de topografia ou tomografia com evolução. E a minha evolução não é 0,75, como eu vejo comentários por aí. Eu, às vezes, faço um anel, daqui a um ano eu estou seguindo esse paciente, ele aumenta 1,5 dioptria ou 1 dioptria. Aí você vê no outro ano, ele diminui. Então, essas biomecânicas dessas córneas não tem explicação. Às vezes ela aumenta, às vezes ela diminui. Agora, eu tenho uma topografia sequencial 3 vezes aumentando, e aumentou significativamente, eu não vou esperar a visão ficar ruim. Aí eu faço crosslink. Não interfere no transplante de córnea. Eu estou com o anel em 5 milímetros, eu vou transplantar em 7,5, às vezes em 8. Não interfere na adaptação de lente. Aliás, facilita. Você vai pegar um cone e vai diminuir o bico, você vai adaptar mais fácil a lente de contato. Bom, então, rápidos avanços em tecnologia e inovação aumentaram hoje em dia a gama de opções cirúrgica disponíveis tanto em refrativa como em ceratocone para nossos pacientes. Melhoria na eficácia e perfil da segurança dessas cirurgias corneanas e intraoculares vem modificando essas condições tradicionais que a gente tinha de risco e benefício. Com essas tendências emergentes, é importante para nós oftalmologistas estarmos cientes das vantagens e desvantagens de cada cirurgia refrativa, ponderá-las e ver qual delas a gente vai ter melhor resultado. Obrigada pelo convite de vocês, espero ter acrescentado alguma coisa. Acredito que as pesquisas a gente ainda não tem uma conclusão, mas acredito que possa ser aproveitada alguma coisa disso na vida dos nossos pacientes no futuro. Estou aberta a pergunta, a discussão, o que vocês... Edna, parabéns aí pela aula, a gente não esperava nada menos do que isso de você, e você mostrou casos fantásticos, com resultados fantásticos, realmente sensacionais, e mostrou que é uma mulher de nervos de aço, porque tratar de 7 familiares próximos, marido, filhas e netos, um ceratocone, não é para qualquer um, não. Então, você é o cara, no caso. E já temos perguntas aqui para você, tá bom? Espera aí, deixa eu abrir o chat. Posso tirar minha aula para mim ficar de frente com vocês? Posso, né? Eu acho que sim, né? Então, vamos lá. Olha só, Edna. É incrível, né? Pode falar. Eu gostaria de parabenizar a doutora Edna pela aula que ela apresentou. Mostra quão extenso é o tema, quão importante é este tema e quanta atenção ele merece. As técnicas de edição, elas são
extremamente bem-vindas por serem técnicas reversíveis e técnicas passíveis, né, de correção, né, sem deixar uma lesão permanente, né, como é o caso de outras intervenções, né, ASIC, PRK, mesmo o crosslink, né? Então, eu acho que a doutora Edna mostrou, né, a coragem, a ética e a disposição de enfrentar desafios, porque apresentar essas alternativas, elas enfrentam, com certeza, a resistência de muitos colegas, né, que preferem manter, né, os velhos hábitos a adquirir novos conhecimentos. É muito mais confortável a gente fazer o que já está acostumado, né, do que mudar de ideia, mudar de parâmetro, mudar de paradigma. Então, essas são minhas palavras para a doutora Edna, né, a minha admiração, meu respeito, né, e, com certeza, no que eu puder ajudar, estarei aqui sempre à disposição. Parabéns, Edna. Eu sei disso, Paulo, e você foi a única pessoa responsável para me incentivar a fazer isso lá atrás, 20 e poucos anos atrás. Eu ver os seus pacientes, eu tive na sua clínica, fiz o curso com você, vi seus pacientes, e mesmo numa época que todo mundo era contra, eu acreditei porque eu vi o resultado. Então, eu acho que hoje em dia a gente nem ouve mais isso, mas aqueles que não acreditarem, procura ver e aprender e a fazer, que vocês vão ficar muito satisfeitos com os resultados. Eu não digo que começa com casos desafiadores, mas começa com os casos mais simples, que aí vocês vão adquirindo experiência e vão crescendo na técnica. Então, vamos para as perguntas do chat, né? Vamos lá. Doutora Marcela Salomão. Doutora Edna, você usa a informação do mapa epitelial de alguma forma no pré-op do anel? Eu não uso, porém, o mapa epitelial pode te dar algumas informações na sua cirurgia. Onde o cone é mais alto, ele é mais fino e ele escorrega e aumenta um pouco na lateral. Então, dependendo do paciente, principalmente se ele é usuário de lente, retira a lente, aguarda um pouco. Mas isso não muda muito a minha indicação. Não é uma coisa da minha rotina, tanto é que eu não mostrei ali para vocês. Outra pergunta, doutora Ana Paula Bauer. Edna, você prefere fazer primeiro o crosslink e depois o anel ou vice-versa? Depende aí da indicação do paciente, né? Se o paciente tem 20/20 de visão com correção, ele está com uma visão boa, não está distorcida, e a topografia mostra uma evolução desse ceratocone, eu ainda faço o crosslink oral, eu faço o antialérgico, eu faço o lubrificante e acompanho. Não evoluiu, eu paro por aí. Evoluiu, aí eu vou para o crosslink cirúrgico, né? Eu faço o FAST, que eu acho que é um pouco menos agressivo do que o tradicional. Bom, mas agora meu paciente está com ceratocone em evolução, e eu acredito que todo paciente que tem uma curva, principalmente acima de 50 dioptrias, mesmo que ele seja 20/30, 20/20, a visão dele não está boa. Eu vou fazer crosslink para quê? Para estacionar uma doença de um paciente que tem visão ruim. Se eu posso melhorar essa visão com anel, eu prefiro fazer o anel e deixar um crosslink para um segundo tempo, se for necessário. Eu vivi fazendo anel 20 anos sem crosslink. O crosslink, a primeira a fazer crosslink no Brasil, fui eu e a Chalita. Inclusive, eu recebi o prêmio do Brascaris em Goiânia, mostrando os primeiros resultados do crosslink do Brasil. Então, não sou contra, sou a favor, faço crosslink, só não faço crosslink à torta e à direita, né? Agora, eu prefiro, se meu paciente tem uma visão comprometida, arrumar o olho dele com anel. E o que eu raciocino, isso não tem
comprovado em literatura que, se eu fizer um crosslink, eu estou endurecendo essa córnea. E o efeito do anel, eu quero o quê? Aplanamento. Então, eu tenho feito anéis em cima de crosslink e tem um resultado fantástico, ele melhora. Só que o aplanamento do anel pós-crosslink é menor. Então, eu uso um anel mais grosso quando eu já tenho o meu paciente crosslinkado, para mim ter um resultado equivalente. Né? Bom, aqui não temos mais perguntas, só temos muitos elogios à excelente aula, e eu acho que, em termos de perguntas, já encerramos. Almir? Edna, muito obrigado. Como a Valéria disse muito bem, não poderia ser diferente, a gente já sabia que ia ser uma aula maravilhosa, e eu só posso te agradecer e esperar contar com você em futuras oportunidades. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho. Obrigado, Edna. Obrigada. Valéria, pode encerrar. Bom, obrigado, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Edna. Até a próxima, quem sabe presencialmente. E em breve divulgaremos o novo palestrante do mês, do próximo mês, e a data também, tá bom? Deus quiser. E encerramos, Obrigado. então. Bom congresso para você, Edna. Boa viagem. Amanhã estamos indo para lá. Um abraço, Almir. Obrigado. Tá. Obrigado, Paulo. Um abraço. Prazer em vê-lo. Uma honra pela participação. Tá? Prazer. Obrigado.